Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês as mentes que fazem e pensam o mercado financeiro brasileiro. Como vocês sabem, nós temos aqui a preocupação de trazer pessoas que ajudem os investidores a pensarem fora da caixa, entenderem melhor os seus investimentos. Pessoas que pensam e nos trazem boas histórias, contam como o mercado se conduz atualmente, como ele se conduziu ao longo dos anos. Mas hoje nós temos uma figura aqui particularmente especial, que não só irá nos contar as histórias, mas que escreveu boa parte delas. O professor Walter Sestari foi um dos idealizadores do Ibovespa, foi conselheiro, fez parte do Conselho Monetário Nacional durante 5 anos, participou das discussões da lei das SAs, participou das discussões que fundamentou a CVM. Foi uma das pessoas que forjou boa parte do que hoje a gente conhece como mercado financeiro brasileiro, mas não parou por aí. Ele acabou de lançar um novo livro e ele veio aqui também contar um pouquinho sobre esse novo material de alguém que construiu e constrói o nosso mercado de capitais. É com grande prazer que eu recebo aqui o professor Walter Sestari no Você com Dinheiro de hoje. Professor, um grande prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar presente nesse programa e saber da responsabilidade que é devido à grande audiência dele. Eu sei que ele é ouvido em todo o Brasil e visto em todo o Brasil, aliás, na América. Por que não dizer no mundo? Afinal, nós temos uma dezena de países com a língua, que falam a língua portuguesa e o seu programa, eu sei que ele é visto por esses lugares todos, o que muito nos dá orgulho estar presente aqui. Pode ter certeza que muitos dos seus alunos estão agora acompanhando e relembrando algumas dessas histórias que o senhor ajudou a construir e a disseminar. Afinal de contas, o senhor não só deu aula, também trabalhou, não é isso? É verdade. Existe aí até um registro de quase 50 mil alunos que nós tivemos em 40 anos de docência e nos 55 de atividade profissional dentro do mercado. Professor, eu queria começar dessa formação do mercado. O senhor esteve lá quando os primeiros operadores estavam lá. Como foi criar esse primeiro ambiente de negociação no Brasil? O pessoal remete ao pregão Viva Voz, mas existe um período anterior ao pregão Viva Voz, onde os operadores ficavam, de fato, numa sala isolados. Como é que foi começar essas operações, começar esse mercado aqui no Brasil? Sim. A Bolsa de Valores, ela é centenária. Ela foi criada aqui no Brasil no século XIX. E muito antes, em outras partes do mundo. Temos notícias nos primórdios das bolsas de valores, século XIV, XV, na Holanda, em Amsterdã, e até chegar em mercados mais desenvolvidos, como nos mercados principais da Europa, Estados Unidos. Já no século XVIII já estavam mercados bem desenvolvidos. E aqui conosco, século XIX. Portanto, antes de 1900, esses mercados já funcionavam. Mas, na década de 60, mais precisamente, em 1964, quando nós tivemos a implantação de um novo governo aqui no Brasil,
houve a decisão de implantar um plano de desenvolvimento econômico no Brasil. E esse parte importante desse plano foi a reforma bancária. E essa reforma bancária implicou na reformulação da Bolsa de Valores, que até então era a Bolsa de Valores oficial de títulos e fundos públicos. Então, você negociava ali mais esses títulos estaduais, títulos de dívida estaduais. Com essa reforma bancária, a Bolsa passou a ter uma nova forma, que é esse formato que nós conhecemos atualmente, nos dias de hoje, onde são negociados títulos, não mais da dívida pública, mas sim das companhias, das empresas de capital aberto. E por que foi importante essa reformulação? Porque dentro do plano de desenvolvimento econômico daquele governo, era muito importante capitalizar as empresas, porque não existe economia desenvolvida se as empresas não estão capitalizadas. E, para tanto, era necessário criar um ambiente onde esses títulos que deveriam ser adquiridos das empresas, esses títulos emitidos pelas empresas, adquiridos pelos investidores, que se tornavam novos sócios da companhia, esses novos sócios tivessem possibilidade de transparência, de segurança e, principalmente, de liquidez. E a nova Bolsa, faz esses papéis todos, principalmente a liquidez, porque deixaria de ter atração para o público a compra de algum ativo financeiro que não tivesse um dia a liquidez necessária para eventual resgate. A Bolsa faz esse papel também. Então, por isso houve a reformulação da Bolsa. Foi quando eu ingressei no mercado. E os operadores, então, foram sendo credenciados. Chegamos a ter um total, nos anos 60, até início dos anos 70, um total de 200 operadores no pregão, onde esses operadores tinham uma função um pouco diferente do que se conhece hoje, porque nem telefone nós não usávamos dentro do pregão. Esse pregão era no pátio do colégio, aquela primeira Bolsa de Valores, e nós trabalhávamos, o pregão se iniciava às 9 da manhã e encerrava-se às 13 horas, e nesse período nós ficávamos lá isolados, sem comunicação com o lado externo. Portanto, o operador tinha até uma função de administrador de carteira para execução das ordens. E isso era feito com procedimentos restritos na ocasião, longe de tecnologias. Era feito praticamente manual. O que prevalecia no fechamento de um negócio era a palavra do operador. Era o fio do bigode funcionando. Fechado era fechado. Bastava uma testemunha do lado e levar ao diretor do pregão para que esse contrato fosse realizado. Isso era feito através do boleto. O vendedor era obrigado a escrever o boleto e o comprador
conferia e assinava também. Esse boleto era o contrato da operação, que, como curiosidade, eles eram recebidos pelos funcionários da Bolsa nos postos de negociação. O pregão era dividido por postos de negociação. Anteriormente existia a Corbel, que eram as empresas sendo chamadas alfabeticamente. Alpargatas, tinha 3 minutos para cada negociação de cada empresa, começando por Alpargatas, Antártica e assim por diante, até chegar em Vale do Rio Doce, que é como se denominava a atual Vale. E não tinha mais do que 70 empresas registradas na Bolsa. Era um pregão ainda limitado, dando seus primeiros passos. Um pregão pouco conhecido do grande público. O grande público nem sabia do que se tratava esse mercado. Ele era restrito a poucas pessoas, e mais, inclusive, para nós, como profissionais do mercado, é que ficamos envolvidos com as operações, em atenção aos nossos clientes, que não eram muitos, e precisava dar um incentivo para o desenvolvimento desse mercado. Foi aí que o governo criou o Decreto-Lei 157. Esse Decreto 157, ele consistia num incentivo fiscal para qualquer cidadão que tivesse que pagar imposto de renda. 10% do imposto de renda ele podia destinar à compra de ações. Poxa, melhor do que pagar imposto de renda, qualquer coisa era bom. Até comprar ações que ninguém sabia o que era. Depósito. E hoje nós temos funcionando um mecanismo de circuit break na Bolsa, que consiste na paralisação do pregão toda vez que o índice Bovespa cair 10%. O pregão é paralisado para evitar o pânico e operações mal conduzidas, prejuízos que podem ser evitados. Naquele tempo, não existia o circuit break. Existia, nos anos 60, limites de baixa da ação e não do índice. Uma ação não podia cair no pregão do dia mais do que 10%. Mas também não podia subir mais do que 10%. Nós chamávamos, era denominado limite de baixa e limite de alta das ações, diante dos quais o pregão se desenvolvia naquele dia. Pois bem, com esse Decreto-Lei 157, houve uma distorção do mercado. Porque todo cidadão preferiu comprar ações do que pagar imposto de renda. E funcionou a lei da oferta e da procura. Muita gente querendo comprar ações e poucos papéis, não mais do que 6 dezenas de companhias sendo oferecido. O que acontecia, então, diariamente no pregão? A grande euforia. Uma grande euforia. Lei da oferta e da procura, todos querendo comprar, poucos querendo vender. Todo dia os papéis batiam limite de alta. 10% ao dia era a renda dos papéis. Incrivelmente. E isso, naturalmente,
Qual é a consequência? Uma Formou bolha. a bolha. E toda a bolha Estoura. estoura, um dia estoura. Então, em 1970 para 71, a bolha estourou. A bolha estourou, muitas pessoas, a grande maioria, teve grandes prejuízos. As pessoas que venderam casa, carro, fazendas, eu conheci gente que vendeu propriedades, grandes propriedades rurais, perderam tudo. Isso causou um grande mal para o mercado. A Bolsa passou a ser mal vista como um lugar de jogo, onde só o banqueiro ganhava, e as pessoas perderam muito dinheiro. Foi verdade, tudo isso é verdade. Então, o que o governo pensou em dar um estímulo para o mercado, para florescer, gerou o oposto. Foi um grande mal que foi feito, criou-se uma aversão ao investimento em bolsa, e isso precisava ser corrigido. O governo percebeu o mal que foi feito, e para corrigir isso, precisava chamar novos participantes do mercado. Esses novos participantes tinham um nome, o investidor institucional, que naquele momento eram os fundos de pensão que estavam sendo criados, que foram obrigados a comprar ações, porque não tinha mais quem comprava ações. Nosso mercado tinha praticamente se encerrado. Em 1973, nós não tínhamos o que fazer no pregão. O volume era irrisório, não dava para sobreviver. As corretoras não tinham como sobreviver. Então, nós criamos, para efeito de sobrevivência, o Open Market. Passamos a fazer a intermediação, o investimento em mercado de overnight, operações financeiras de aplicação de um dia para o outro, mesmo porque nós convivíamos com uma inflação gigantesca, e para isso as pessoas aplicavam do dia para a noite, o overnight. E nós passamos a sobreviver disso, até que o governo, para corrigir todos esses problemas, criou a nova lei das SA, para poder obrigar o investidor institucional a comprar ações. A nova lei das SA dando mais segurança para quem fosse investir em ações. Criou-se, então, o Decreto-Lei 6.404, em 1974, e no ano seguinte criou-se a figura do xerife para regulamentar, para tomar conta de todo esse novo sistema. Só no outro ano é que, então, criaram-se os fundos, a obrigatoriedade dos fundos de pensão comprarem ações. Com isso, nós terminamos a década de 70 já com o mercado retomando sua estabilidade. Foi quando, no início dos anos 80, nós criamos o mercado de opções, em 1980, para dar mais receitas para o mercado. E no ano seguinte, 83, criamos a BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros, para negociação de commodities. Bem, essa é a história do profissional de mercado, como é que ele se comportou, como é que foi a profissão nos anos 60, 70 e 80. Teve um pivô ali, um catalisador
da formação desse profissional também, que foi o curso de operador de bolsa. O senhor participou também tanto da concepção quanto de propriamente ministrar esse curso por muito tempo. Como foi essa criação do curso, as figuras que passaram ali? Sim. Ao mesmo tempo em que o estouro da bolha causou um trauma entre os investidores, e isso foi reparado com a criação da nova lei das SA, ao mesmo tempo teve a necessidade da boa formação dos profissionais, trazer credibilidade ao mercado. E a diretoria da Bolsa, da Bovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, esteve na Bolsa de Nova York e lá constatou que os operadores, para poder ser credenciados, tinham que passar por um exame apropriado, com as matérias condizentes com o mercado financeiro. E trouxe aqui para o Brasil esse mesmo sistema. Coube a nós a missão de estabelecer. A Bolsa criou, então, o Centro de Instrução Técnica, CITEC, me nomeando diretor desse centro e com a responsabilidade de desenvolver formalizar essa condição de credenciamento dos operadores. Então foi criado esse curso de operador pioneiro no credenciamento profissional, pioneiro na condição de facilitar o exercício, facilitar e credenciar o exercício da profissão. A certificação profissional iniciou-se no Brasil com esse curso de formação profissional do operador de bolsa. Um outro ponto que me chamou a atenção na sua fala é que se hoje a gente tem o circuit break baseado no comportamento do índice como um todo. O começo, quando isso ainda não existia, as travas e os limites de variação de preço eram do papel. E a gente sabe que faz parte também da sua história essa formulação do índice Bovespa. Conta um pouquinho para a gente de como foi esse processo e o que vocês viam, o que vocês estavam tentando, que problemas vocês estavam tentando resolver quando criado o índice. É verdade. O índice, desde que as bolsas existem, elas paralelamente foram criados índices para quem do mercado participe ter uma orientação do mercado, do desempenho do mercado. Para se ter uma ideia, na Bolsa de Nova York, 1890, século XIX, foi criado o índice Dow Jones, pelo senhor Dow e pelo senhor Jones, que eram os donos do Wall Street Journal, para colocar no seu jornal, diariamente, como tinha sido o comportamento do mercado naquele pregão. Esse índice, como curiosidade, esse índice inicial do Dow Jones era composto, na sua essência, por empresas, pelas ferrovias americanas, que naquele período era o grande desenvolvimento econômico da corrida para o oeste nos Estados Unidos. E essas empresas é que tinham mais destaque na economia. Já no ano de 1900, esses dois senhores resolveram
colocar não só as empresas ferroviárias, mas também algumas outras empresas de outros segmentos da economia dentro desse índice. E escolheram 30 empresas para compor o índice. E isso foi até 1929, na grande crise do estouro da bolha de Nova York. Portanto, a gente vê que o estouro da bolha não é tão recente assim, né? Faz parte dos ciclos econômicos. A história se repete. A história se repete. Em 1929, para a recomposição do mercado, a Bolsa de Nova York resolveu adquirir o índice Dow Jones, mas com as mesmas 30 empresas, que continuaram até os anos 60, quando então as empresas de rating consideraram muito pouco 30 empresas representar 3 mil ações, que eram 3 mil ações de 3 mil empresas negociadas na Bolsa. Então a Standard & Poor's resolveu criar, para avaliação de risco de mercado, o seu próprio índice, S&P 500. Por que 500? Porque em vez de 30 empresas, 500 empresas. Um universo maior, mais representativo, segundo eles. Esses dois índices passaram a conviver simultaneamente, até hoje, são os principais índices do mundo. E como nós dissemos anteriormente, houve essa reformulação no sistema financeiro brasileiro. As bolsas tomaram um novo impulso nos anos 60 e a Bolsa do Rio de Janeiro criou o seu próprio índice, o IBV, Índice Brasileiro, Índice das Bolsas de Valores, que até então era o Índice das Bolsas Brasileiras, IBV. Foi criado pelo ilustre economista Simons, Mário Henrique Simons, professor da GV, brilhante, por sinal, e dentro dessa sua genialidade, ele, em vez de nomear algumas empresas para compor o índice, ele resolveu dar um caráter mais técnico para a formação do índice e criou uma fórmula que representasse a liquidez dos ativos, de grande importância para quem investe. A liquidez, ter para quem vender. Então foi criado pela Bolsa do Rio de Janeiro o índice de liquidez. As empresas que preenchiam esses índices passavam a pertencer ao índice da Bolsa do Rio de Janeiro. Ele fez isso, o professor Simons fez isso através da fórmula que representasse liquidez, ou seja, 2 fatores são os que implicam na liquidez de um ativo. Quais são eles? Primeiro, negociabilidade e segundo, volume. Então, um ativo, para ter liquidez, precisa ser bastante negociado e com volume. Então, ele fez uma média aritmética, criou uma média aritmética entre esses 2 fatores. Essa era a fórmula, que teve grande sucesso aqui no Brasil. No ano seguinte, já em 1967, era diretor técnico da Bolsa de Valores de São Paulo, professor Hélio de Paula Leite, da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo. Outro gênio do mundo acadêmico, da economia, finanças, que resolveu criar aqui em São Paulo também o nosso próprio índice, se espelhando no índice da Bolsa do Rio de Janeiro.
aqueles dois fatores importantes de liquidez. Repito, a importância da negociabilidade, quer dizer, quanto número de negócio tem essa ação, e o volume, porque não adianta ter bastante número de negócios pequenos, precisa ter bastante número de negócios representativos, com bom número, com bom volume, boa quantidade de ações. E o professor Hélio de Paula Leite, outro extraordinário economista, e com grande contribuição para a nossa Bolsa de Valores na sua área de competência, na divisão técnica, ele resolveu modificar um pouco a fórmula do índice da Bolsa do Rio. Ele aproveitou os dois fatores, só que em vez de uma média aritmética, resolveu colocar aqui para o índice da Bolsa de Valores de São Paulo uma raiz quadrada, formando uma média geométrica entre os dois fatores, dando mais equilíbrio, mais, não vou dizer credibilidade, mas mais estabilidade à credibilidade do índice, à formulação do índice. E por esses momentos de sorte na vida, o professor Hélio me convidou, como eu sendo um operador de mercado, lá trabalhava no chão do pregão. Ele queria saber qual era a minha opinião para nós implantarmos esse índice aqui na Bolsa de São Paulo, se faltava alguma coisa. Como operador, o que eu achava? Eu dei minha modesta opinião. Eu falei, não, está perfeito. Por a média geométrica, ok. Maravilha. Esses dois fatores são indiscutíveis para medir a liquidez, dar garantias de liquidez para o investidor. Ou seja, a ação tem que ter boa negociabilidade e bom volume. O primeiro fator, negociabilidade, é a relação entre quanto essa ação é negociada por dia, cada pregão, em relação ao total dos negócios da Bolsa. Volume, que é o segundo fator, mesma coisa. Qual o volume dessa ação em relação ao total de volume da Bolsa? Então, a média geométrica desses dois fatores. E a minha modesta contribuição foi em dizer para o Hélio, e ele acabou acatando, como operador, eu achava que isso não podia ser de vez em quando. Precisava ser sempre. E como operador eu sentia que algumas empresas, vários dias tinha bom volume e boa negociabilidade. Só que outros dias nem tanto. Então eu sugeri para ele um terceiro fator. Presença em pregão. Ponderado por um presença em pregão. Ou seja, nesse mês tivemos 20 pregões. Em quantos pregões essa ação esteve com boa liquidez? Nos 20 pregões ou em apenas 15, 14? E ele aceitou a ideia e assim foi minha modesta contribuição. Estamos batendo esse papo maravilhoso com o Walter Sestari, professor da FEA USP e uma grande figura do mercado. Espero que vocês estejam aproveitando para absorver um pouco desse conhecimento, dessa história. Agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação mais especial do Walter Sestari, professor da FEA USP e um grande nome do mercado, uma das pessoas que forjou o mercado como conhecemos hoje. E eu queria voltar para esse bloco, eu comentei sobre a construção da história, mas o professor não parou, né?
Aqui está um exemplar do livro Mercado de Capitais e Bolsa de Valores, né, que é um apoio oficial da B3, que foi um livro conduzido pelo professor Walter Sestari e o professor Ricardo Humberto Rocha, também conhecido de vocês, aqui participante do programa, e o professor Marcos Pielucci. Eu queria que você contasse um pouquinho da história desse livro, professor. É verdade. Durante esses anos todos que nós tivemos atividade de docência, sempre nos foi muito solicitado a criação de um livro que pudesse abordar o assunto. Eu fui vendo através dos tempos que isso outros autores que frequentaram aqueles cursos da Bolsa foram fazendo esse trabalho muito bonito, muito recomendado, de grande importância e com muita competência. Eles, aos poucos, foram surgindo essa literatura a respeito do assunto. Eu achava que não cabia mais a mim fazer, até que esses meus companheiros resolveram formalizar isso e nasceu o livro. Aliás, como você mencionou, com apoio oficial da Bolsa de Valores B3, e mais ainda, para nosso orgulho, temos o orgulho de ter o prefácio do presidente da Bolsa. Foi generoso nas suas palavras em relação a nós, e também um outro prefácio do presidente de importante companhia de empresa brasileira, que é a TOTVS. O CEO da TOTVS também nos deu essa honra de escrever sobre o livro, prefaciar o livro, junto com o presidente da Bolsa. E com isso, nós estamos querendo deixar uma modesta contribuição da nossa parte, mostrando ao mercado, aos interessados, os caminhos, como investir na Bolsa, as características da Bolsa, as suas propriedades. Até uma particularidade sobre isso, nós tivemos o ano passado, o ano retrasado mais propriamente, final do ano retrasado, a inauguração do Museu da Bolsa de Valores de São Paulo. Gentilmente, eles me colocaram lá como participante, não vou dizer como múmia, mas estamos lá, ganhamos essa honra de poder estar lá mencionado. E nessa grande festa que foi a inauguração, estavam lá antigos colegas de pregão. Foi um encontro muitíssimo agradável. E nós estamos discutindo sobre a modernidade do mercado agora, em pleno 2020. A tecnologia implantada, maravilhosa. O mercado hoje ele opera com instrumentos fantásticos que permitem estratégias fantásticas. Tanto que o volume se multiplicou exponencialmente, deu uma consistência fantástica ao ambiente da Bolsa de Valores, ao mercado, trouxe ao mercado uma dimensão maiúscula.
reconhecida internacionalmente. Isso é muito bom para o nosso mercado. E nós estávamos comentando justamente isso, sobre a importância da tecnologia para o mercado. Saímos nos primórdios, tivemos os famosos modelos para investidores, os mais renomados, como do Benjamin Graham, que seguido mais tarde pelo Buffett e outros fundamentalistas que seguem a análise de valor das companhias. Hoje a tecnologia permitiu para outros grandes investidores da história do mercado desenvolver estratégias através de robôs. Como, por exemplo, nós temos o Simon, né? Jim Simon, que desenvolveu técnicas, estratégias com algoritmos, através do uso de robôs. Aí já é uma parte mais do mercado especulativo, atende ao perfil de investidores mais arrojados, que participam do mercado de uma forma mais arriscada. Ao passo que no primeiro exemplo que nós demos, do Warren Buffett, já é para investidores mais conservadores. Temos vários perfis de investidores na Bolsa, que é muito conhecido por todos. O investidor conservador, o investidor mais agressivo, o especulador, que a gente pode considerar um jogador. Então aí já foge a técnica de valor, foge a técnica de quanto vale uma empresa. E o livro, ele descreve o valor de uma empresa, como que o investidor pode conhecer esse valor através dos múltiplos, através do estudo de valuation. Isso aí é a escola fundamentalista. A outra escola, que atende mais o investidor mais agressivo, a escola gráfica, ou chamada de escola técnica, também é contemplada no livro. Aí já esses investidores, através de gráficos, tentam identificar o comportamento do mercado. Ambas as escolas, elas têm como maior finalidade descobrir o que vai acontecer na Bolsa. E isso é muito importante. Por quê? Vai ter mais sucesso no mercado, vai ter mais sucesso nos investimentos, e inclusive na Bolsa, vai ter mais sucesso o investidor que souber fazer projeções, que acertar as projeções. É difícil fazer projeção? É, só que é possível. E o livro, ele dá esses caminhos, ele mostra quais são esses múltiplos, como são feitas essas análises, tanto a fundamentalista como a gráfica. É um orientador para o investidor. Além do investidor conhecer no livro o sistema operacional, e assim ele poder se sentir seguro nos seus investimentos. Essa é a intenção do livro, ajudar o investidor a ter mais segurança, a conhecer melhor como funciona o mercado. Cara, professor, eu queria... Infelizmente, a gente vai caminhando já para o final, parece que começou agora. Espero
que eventualmente a gente possa contar com sua participação em outras ocasiões, trazer outros temas. Eu já queria guardar uma perguntinha do programa de hoje num cunho mais pessoal, e eu vou repercutir uma pergunta de um aluno seu. Um aluno seu que perguntou em certa ocasião, professor, você ficou rico trabalhando com bolsa? E eu vou repercutir essa pergunta porque eu sei a sua resposta e eu queria compartilhar com o público. Professor Walter Sestari, você ficou rico operando em bolsa? Você mencionou esse fato que nós comentamos. Alguns fatos marcaram a nossa presença em sala de aula, não é? Um deles foi esse, que você está mencionando. Outro foi a nossa dissertação sobre o desenvolvimento econômico, que se inicia com o incremento da produção, com a finalidade de atender às necessidades de consumo das pessoas, dos indivíduos. E entre esses dois grandes ambientes de produção e de consumo, existe a renda. Então, quando nós discorremos sobre isso, sobre a importância de desenvolver a produção para atender às necessidades de consumo, parte dessa situação vai se transformar em poupança, que canalizada para a atividade produtiva forma o ciclo virtuoso do desenvolvimento econômico. E parte disso na produção que gera emprego e que gera renda. Isso se tornou comum ser falado em ambientes diversos, que na política aplicada para gerar emprego e gerar renda. Naturalmente, isso acabou sendo uma redundância, porque não existe emprego, graças a Deus, felizmente não existe mais emprego escravo. Todo emprego gera renda, né? Então, o uso das duas palavras ao mesmo tempo é redundância. Mas, uma outra fase foi o que você citou, se o professor ficou rico ou não. Para aquele aluno eu disse que sim, que eu tinha muita riqueza, porque já eram 10h30, já eram 22h30 horas, nós íamos terminar a aula por ali, e eu disse para ele que eu era muito rico, porque eu tinha em casa, me aguardando a presença da minha esposa, com uma sopa de mandioquinha, pronta, quentinha, me aguardando, para quando eu chegasse eu poder me alimentar. Isso é uma grande riqueza. Não adianta muito dinheiro se você não tiver a sopa de mandioquinha para poder se alimentar. Com esse carinho. A vida não é só composta de dinheiro, ela também se compõe de outros fatores tão importantes quanto o dinheiro. O carinho da sua família, dos amigos, dos alunos, desse programa, dos ouvintes desse programa. É fundamental para uma boa vida, para uma rica existência. Eu já agora, com quase 90 anos de idade, me sinto bem estar ao seu lado, na presença dos telespectadores que estão ouvindo esse programa. É um grande prazer chegar aos 90 anos e estar podendo ter esse convívio muito agradável com vocês todos, né? E ainda na questão das frases, tem mais uma que eu queria lembrar, que foi que nos anos 80, no nosso ambiente acadêmico, lá na nossa universidade, depois de terminada uma aula que despertou muito interesse dos alunos sobre
a participação do operador, a função do operador e os investimentos na Bolsa que podem perfeitamente se transformar em investimentos bastante rentáveis, formar riqueza, como nós temos vários exemplos disso, conhecido, já bem declarado, até livros sobre o assunto nós temos. O aluno ficou muito interessado e quase no finalzinho da aula, ele levantou-se e no silêncio dos outros 39 colegas dele na sala de aula, ele perguntou para o professor, para o professor, professor, mestre, o senhor só dá aula ou o senhor também trabalha? Foi uma gargalhada só naquele momento. Saindo dali para a sala dos professores, eu comentei, e isso se alastrou no meio acadêmico e virou um ícone, virou uma lenda. Então são frases interessantes para quem tem uma vida longa. O currículo acaba ficando longo. Aliás, o currículo muito longo, ele tem essa questão de mostrar a idade do professor, né? Porque quanto mais o tempo vai passando, as atividades vão se acumulando e no fim da vida você fica com um currículo longo, comprido. Então, o currículo comprido mostra a idade do professor. Professor, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês essas mentes brilhantes que fizeram e fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar a você, os seus negócios, os seus investimentos, visite www.comdinheiro.com.br e deixe também sua dúvida, sua sugestão, seu feedback, seu comentário aqui sobre o programa em contato@comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui e até a próxima.